Graziano, muito obrigada por nos atender, estar conosco aqui. Também temos nessa conversa Américo Martins e Isabel Mega. Graziano, minha primeira questão aqui para abrirmos o nosso bate-papo é com relação à resistência de alguns países, como Polônia, como França, a esse acordo, ao mesmo tempo em que acompanhamos o anseio de muitos países pelo avanço dessas negociações, como é o caso do Brasil. É possível apontar quem ganha mais ou quem perde mais nesse acordo? Olha, a gente fez uma análise para ter uma noção, as exportações de todo o conjunto dos países da União Europeia versus o Mercosul vai aumentar com esse acordo do 40%. Só com a Itália, a gente está exportando com o Brasil 6 milhões e meio de, para dar um exemplo prático, 6 milhões e meio, 6 bilhões e meio de euro versus o Brasil, e com esse acordo implementado vamos exportar 10 bilhões. Então, do ponto de vista de números, que eu imagino seja nas próximas semanas os nossos debates aqui, vamos parar de se queixar com os agricultores e vamos começar a falar de números comerciais e de benefícios, porque para mim o acordo é win-win. Vamos monitorar exatamente isso. Lembrando que, sempre falando dos agricultores, França que votou contra, exporta queijo, exporta vinho. Hoje em São Paulo é muito complicado comprar esse tipo de produto e eles vão exportar muito mais. Então, de um lado, eles estão preocupados com a entrecote francesas, mas esquecem que eles vão exportar muito vinho e muito queijo para nós. Américo Martins também tem uma pergunta. Por favor, Américo. Muito obrigado pela oportunidade. Você diz que esse é um acordo win-win, sem dúvida nenhuma mas quais são os setores no Brasil que você acredita que vão se beneficiar mais com isso, especialmente com essas salvaguardas que foram impostas agora pela União Europeia? Ou seja, o agronegócio não vai exportar tanto quanto gostaria para a União Europeia, mas quais são os setores que se beneficiam mais disso no Brasil? Mas do ponto de vista bilateral, o Brasil está em uma fase de renovação do parque industrial e o Brasil precisa de maquinários. Por exemplo, hoje em dia, para as empresas importar equipamentos, maquinários e tecnologia, inclusive na agricultura, porque eu posso fazer vários exemplos, empresas italianas que fazem nanoirrigação ou fazem tecnologia dentro da agricultura, exportam para o Brasil essa tecnologia porque no Brasil tem a grande dimensão da agricultura. O Brasil tem uma superfície quanto a Espanha e o Portugal cultivada, então a tecnologia vai beneficiar esses agricultores. Independente disso, a categoria que mais vai provavelmente alterar a balança comercial vai ser exatamente os equipamentos industriais e maquinários que entram. Os agricultores brasileiros, produtos brasileiros, vão continuar sendo exportados, mas o Brasil tem uma amplitude de país para que vender as commodities. O Brasil é um produtor de commodities e tem a guerra no mundo para quem quer comer o produto alimentar. Então, isso aqui, o acordo não é, do meu ponto de vista, não tem que se analisar exclusivamente nesse fluxo das matérias agrícolas, mas muito mais amplo, farmacêutica, tecnologia, equipamentos industriais. É isso que eu acho que gostaria enfatizar. Temos também Isabel Mega, Graziano, com uma pergunta para você, Isabel. Obrigada, Carol. Bom dia, Graziano. Bom dia ao Américo também, que eu fui mal educada. Entrei aqui e não dei bom dia para o Américo. Graziano, queria que você ajudasse a gente a entender quais devem ser os efeitos esperados para a nossa economia. Em quanto tempo a gente pode sentir esses efeitos? Em termos de PIB, o que dá para a gente entender de impacto, de estímulo também para os diversos setores brasileiros? Muito obrigado, Isabel, pela pergunta. Eu também esqueci de dar um bom dia a todos que acompanham o programa da CNN. Só cumprimentei a Carol. É o seguinte, na verdade, no Brasil, primeiro que em 10 anos vai ser gradual a implementação da redução das tarifas de importação. Então, é claro que, lembrando que cada estado ainda tem que votar internamente, e só depois que o acordo vai começar a se implementar, porque não é que a votação do Coreper de hoje vai resolver nada, simplesmente vai dizer a Ursula von der Leyen de poder assinar o acordo, ela vai voar nos próximos dias e vai assinar o acordo, mas só depois que os estados vão ratificar internamente, vai ter essa outra etapa e o acordo começa a produzir os efeitos. Uma vez que vai começar a produzir os efeitos, gradualmente em 10 anos, os setores vão se beneficiando e a gente vai monitorando os benefícios econômicos.
eu diria que o acordo, ainda mais de falar de números, é muito importante do ponto de vista de geopolítica. Hoje, com os Estados Unidos que avançam e ditam regras, ter um acordo tão importante com um bloco que é a União Europeia, ter 780 milhões de pessoas e dois blocos que conseguem poder ter regras parecidas e, enfim, fluxos comerciais facilitados, é muito relevante para a economia brasileira, porque não fica refém de um bloco ou do outro. Vai conseguir diversificar. Na hora de vender commodities, pode vender para a Ásia, pode vender para os Estados Unidos, pode tradar com a União Europeia e vice-versa com a União Europeia, onde tem muita tecnologia, pode importar para poder fazer aumentar as próprias performances de produção. Então, eu diria que temos que esperar um pouco para olhar os benefícios, mas depois de 2, 3 anos, já com a redução das tarefas, vamos sentir na nossa balança brasileira os benefícios. Graziano, também quem chega aqui na nossa programação é o Danilo Moliterno. Ele está, nesse momento, acompanhando, inclusive, já reações que podemos ter no mercado financeiro, já acompanhando as primeiras manifestações e chega aqui com uma pergunta para você. Por favor, Danilo. Olá novamente a todos que acompanham o Novo Dia. Olá de novo, professor. Conversávamos há pouco, mais cedo. Queria fazer uma pergunta sobre a salvaguarda. E aí, só para contextualizar quem assiste aqui o Novo Dia, basicamente a salvaguarda é um mecanismo que foi muito importante para que a gente tivesse esse sinal verde. Basicamente, a União Europeia, ela definiu um percentual no qual, caso este percentual seja excedido em importações da União Europeia de produtos do Mercosul para produtos sensíveis, ela pode tirar a preferência tarifária desses produtos. O percentual tinha sido definido em 8%, mas a Itália pedia 5%. A gente ainda vai ver qual foi o acordo exato. E eu queria perguntar para o professor sobre qual seria o efeito dessa salvaguarda no principal objetivo que a gente tem desse acordo, que é o livre comércio. Se essa salvaguarda, essa possibilidade de retirada da preferência tarifária, pode fazer com que o objetivo desse acordo possa ser ferido. Ok, eu gostaria de focar não tanto na alíquota percentual. Eu não estou preocupado se for 5, 6, 7, 8. Provavelmente vai passar com 5. Porém, a ideia é que essas cláusulas de salvaguardas têm o objetivo de repristinar os equilíbrios e se ativam só se algum fica prejudicado. Vou fazer novamente o exemplo do México. Existe um acordo entre o México e os Estados Unidos sobre produtos agrícolas e aconteceu nos anos passados que foi exatamente ativado a cláusula de salvaguarda. Por quê? Porque um produto de milho que estava sendo exportado pelo México nos Estados Unidos atrapalhou a vida de muitas famílias, produtores rurais pequenos, comunidades que ficaram em dificuldades financeiras devido a essa chuvarada de importações do México de um produto de limpeza feito com milho. Nesse momento, com o prejuízo acontecido nas famílias americanas, foi ativada a cláusula de salvaguarda e se, de novo, equilibrou o fluxo comercial. Então, além da percentual, tem que existir um prejuízo, senão é uma cláusula que não vai ser ativada. Então, eu acredito que o foco não é mesmo se o objetivo é o livre escambio a percentual, mas de fato ver se acontece um prejuízo na União Europeia ou não, como o fato da carne, que não vai acontecer um prejuízo, vai continuar sendo exportada normalmente. Graziano, a gente já caminha aqui para essa reta final de CNN Novo Dia, mas ainda nesse Breaking News, como uma última pergunta, te peço uma avaliação como um todo dessa conversa que temos. A partir desse sinal verde do Conselho Europeu, do que já está se desenhando dentro do Parlamento, desses prazos que você também coloca para a gente, o quanto que o acordo Mercosul-União Europeia vai mexer com a dinâmica das relações comerciais, não só entre os blocos, mas também outros países, quando você cita, por exemplo, Estados Unidos? Isso é um ponto importante, porque os Estados Unidos ficou quietinos e nós vamos ver um pouco agora a reação, porque até que esse acordo estava sempre em cima do muro, vai, não vai, vai, não vai, os Estados Unidos não deram muita atenção nesse acordo, mas para os Estados Unidos, a América Latina é estratégica, é super importante. E nós acompanhamos nesses últimos dias o que aconteceu. Então, acredito que é ponto para o Brasil, é ponto para a América do Sul, também ponto para a Europa, e nós vamos ver o que acontece agora com a reação dos Estados Unidos. Ainda temos mais alguns minutinhos, ainda cabe mais uma pergunta. Danilo Moliterno. Professor, queria te perguntar também sobre os próximos passos para esse acordo. Digamos que, de fato, a gente tenha este aval do Conselho Europeu, esse colegiado que reúne os chefes de Estado da União Europeia, e a consequente assinatura deste acordo. Quais são os próximos passos para essa ratificação interna e esse acordo finalmente passar a valer?
O concetto è che cada Parlamento tem que aprovar internamente. E olha, a França votou contrária. E não é que amanhã, embora Ursula von der Leyen vai assinar o acordo, vai mudar de posição. Também vai ficar ainda contrária. E no Parlamento vai ficar contrária. Então pode até acontecer que aconteça o que aconteceu com o acordo União Europeia-Canadá, onde a Bélgica se colocou contra, não muda a opinião até hoje. Então não é que o acordo não vai entrar em vigor, vai entrar em vigor parcialmente e cada Estado internamente que não ratificou vai ter um problema aquele Estado em si. Então, digamos que isso poderia acontecer, é até um cenário provável, eu espero que não, mas tudo indica que a França não vai mudar a opinião porque hoje vai passar o Coreper, os embaixadores vão ter a maioria, entendeu? Então, é exatamente uma pergunta bem colocada e pode ser debate das próximas semanas. O que acontece agora, embora o acordo vai ficar assinado, se a Polônia, a Hungria, a França ou a Irlanda internamente não conseguem nos próprios parlamentos aprovar. É isso mesmo. Graziano Messana, ele é vice-presidente da Eurochambers Brasil. Mais uma vez, Graziano, muito obrigada por trazer tanta informação aqui nesse momento de Break News. A gente, claro, vai acompanhando agora os próximos passos, como a gente coloca aí, desse acordo, depois dessa aprovação no Conselho Europeu. Um ótimo dia, muito obrigada. Muito obrigado, Carol.